aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito legal, muito curiosa, que é na verdade uma partida modelo no Ataque Fegatelo, mais especificamente no Contra-Ataque Drexler. Essa é uma partida que foi jogada em 1952 por Steven Morrison e Thomas Hemingway. A verdade é que tem pouquíssimas partidas desses dois nas bases de dados que eu procurei, então eu assumo, na verdade, que são jogadores amadores, entusiastas de xadrez, porque eu não encontrei muita informação a respeito deles, né? Jogaram pouquíssimos torneios, mas ainda assim é uma partida muito legal, muito bonita. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós temos E4 por parte das brancas, E5 das pretas, cavalo em F3 pressionando o peão de E, cavalo em C6 defendendo e bispo em C4, abertura italiana. De cara, as brancas já geram uma pressão no peão de F7. E aqui nós temos por parte do Thomas Hemingway, cavalo em F6, a defesa dos dois cavalos, que deveria na verdade chamar contra-ataque dos dois cavalos, porque o jogador de pretas já está gerando uma ameaça no peão de E4. E a maneira que as brancas decidem defender esse peão é da maneira mais agressiva possível, cavalo em G5, o ataque fegatelo. As brancas estão rompendo o princípio de abertura, então estão movimentando o cavalo duas vezes, mas ao mesmo tempo estão gerando uma ameaça avassaladora de cavalo toma F7, ganhando o jogo de maneira imediata. Então o sonho das brancas é um H6, alguma coisa do gênero. Normalmente você defende o peão de F7, normalmente você joga tipo D5 para desconectar o bispo do peão. Só que a gente vai ver que nessa partida o que o Thomas faz é demonstrar que você assusta um louco sendo um louco e meio. Então ele joga bispo em C5, ele fala, quer tomar o peão de F7? Toma! Na verdade, você vai estar me ajudando a te atacar porque eu quero a minha coluna F semi-aberta para eu poder pressionar o ponto de F2. E esse é um lance que funciona taticamente muito bem, quer as brancas tomem de cavalo, quer as brancas tomem de bispo. Na partida nós tivemos cavalo por F7, e esse lance na verdade não é o mais preciso. O mais preciso é as brancas tomarem de bispo, e depois de rei em E7, tem uma ameaça de chutar o cavalo e ganhar o bispo, bispo em D5. Essa é a variante mais precisa, e ainda assim não é fácil de jogar isso aqui para o jogador de brancas, porque tem várias ideias de ataque aqui do jogador de pretas, usando a coluna F semi-aberta, usando o fato de que bispo toma F2 vai ser jogado, usando essa manobra de dama, e na verdade nós temos inclusive uma partida do Anand, que ele estava jogando de brancas nessa posição, e ele perdeu. Sim, eu não estou inventando, essa daqui é uma linha extremamente perigosa, a ponto de campeão mundial conseguir perder de tantas complicações que são geradas. Mas na partida nós tivemos cavalo por F7, uma linha um pouco imprecisa. E o Thomas Hemingway já responde com um sacrifício que vem do nada. O cara que nunca estudou isso aqui de brancas, com toda certeza é pego de surpresa. Mesmo jogador experiente tem dificuldade de defender porque você precisa ser muito preciso. Bispo toma F2, o ponto inteiro do contra-ataque, né? A ideia de bispo em C5 é você joga esse bispo lá para sacrificá-lo, e quer o jogador de brancas aceite o sacrifício, quer não, o jogo fica muito agudo a partir daí. Vamos dizer que brancas aceitem, porque na partida eles não aceitaram. Eu preciso mostrar para você, que é um jogador aí intermediário, iniciante, avançado, qualquer que seja, o objetivo do sacrifício, né? Ele não foi aceito, mas ele tem uma ideia. A ideia é que se você aceitar, as peças das pretas se envolvem muito rapidamente no ataque. Depois de cavalo por E4, o cavalo tá vindo rápido, a torre tá vindo rápido e a dama tá vindo rápido. Então, rei G1 seria a casa mais segura para trazer o rei, porque é uma casa que não dá para envolver nenhuma peça com cheque. Vem, por exemplo, dama em H4, ameaçando o checkmate, e depois, digamos que brancas defendam, vem torre em F8, cravando o cavalo. Então, tem várias linhas aqui, mas elas são todas consideradas iguais, exceto que o jogador de pretas costuma ganhar, mesmo que o computador encontre igualdade, porque o computador defende muito melhor com o ser humano. Então essa é uma posição já muito difícil de você jogar. O lance mais jogado é D3 e já perde na hora para dama cheque, né? Dama defende, dama toma, e você entra nessa cravada muito feia, que pode ser explorada com um cavalo em D6, por exemplo. Então, o ponto do sacrifício era esse. Ele não foi aceito, por consequência, depois de rei em F1, você, sendo jogador de pretas aqui, tem que se preocupar novamente com o fato de que tá caindo o material. Então, o Hemingway joga a dama na casa de E7. Ele claramente não pode perder a dama, então beleza, salvou a dama aqui. Só que a torre cai e, por consequência, o Morrison vai em frente e captura a torre. Até aqui, tudo muito normal. Essa daqui é uma posição que parece que o jogador de brancas refutou tudo que pretas queriam fazer. Parece que vai voltar derrotado agora com o bispo em B6, né? Parece que vai jogar um cavalo toma E4, levando dama cheque, né? Parece que a posição já deu errado pro jogador de brancas.
Só que ela ainda é uma posição muito aguda, porque a dama das brancas tá meio sem casas, né? A verdade é essa, o bispo tá cortando a casa de 1. Então, aqui o Thomas Hemingway joga um lance extremamente preciso, que é liberar uma ameaça de bispo em G4 com tempo. Ele joga peão em D5. Então, nessa posição, depois do peão em D5, a gente tem uma ameaça de tomar o bispo, por consequência ele precisa tomar o peão, e nós estamos gerando aqui a saída para o bispo em G4. Aqui, o jogador de brancas tem que tomar de peão, porque se ele tomar de bispo em G4, não vai ter aquele recurso, o bispo não tem como voltar para E2 para defender, então ele precisa tomar de peão, ameaçando o cavalo, e pretas jogam cavalo em D4, controlando a casa de E2, que é tremendamente importante, gerando novamente a ameaça de bispo em G4, prendendo a dama. E nessa posição, brancas na verdade podem cometer uma série de erros. Tem muito lance que parece bom, que na verdade não é bom nessa situação aqui. E o Morrison acaba cometendo um desses erros. O único lance bom para o jogador de brancas é o lance D6. Isso vai ficar claro porque logo. Mas a ideia geral é que tomar o bispo é um erro, porque vai levar um ataque com muita força, bispo em G4, né, forçando a dama a sair daqui, e depois ele perde cavalo em C2 com tempo na dama, o rei tá exposto, e depois de cavalo em C2 com tempo na dama, um fato que faz esse ataque dar muito certo para as pretas é o fato de que a gente tem esse cheque dama em C5 também, pressionando o bispo. Então, tudo isso aqui deixa a posição do jogador de brancas muito insegura. O rei tá exposto, o bispo tá caindo, a torre tá caindo, a dama tá atacada, certo? Por consequência, a maneira correta do jogador de brancas jogar é com esse avanço hiper preciso peão em D6, porque se você tomar de peão, você perde a vinda dama em C5, e agora rei toma F2 se torna uma maneira correta de jogar, então aqui você não tem mais aquele recurso da dama atacando o rei exposto, e você pode tomar, e se você tomar de dama, ele tem como pelo menos recuperar o cavalo com o tempo, então ele pode jogar cavalo em F7, depois de dama em C5, né, pelo menos é uma peça que ele deixa de perder, o cavalo deixa de estar preso ali, ele pode jogar tipo D3 segurando o bispo em G4 vem com o tempo na dama, mas o jogador de brancas tem compensação, porque ele pegou aquela torre de graça. Agora, na partida, o Morrison joga peão em C3, que na verdade perde o jogo. Parece um lance que vence, mas perde o jogo. C3 tem uma ideia muito lógica, muito óbvia. Tira o cavalo daqui, toma o bispo, ganha o jogo. Se bispo em G4 ameaça a dama sai com cheque, tá tudo certo aqui na posição. Só que vamos ver o porquê que esse lance não funciona. Vem bispo em G4 por parte do Hemingway, atacando a dama do jogador de brancas. E é incrível que o Engine aqui, nas profundidades menores, acha que o jogador de brancas está melhor, mas a verdade é que ele está perdido. E sai dama cheque. O problema dessa posição é que agora, apesar de o jogador de brancas ter salvado a sua dama, ele tem 1, 2, 3, 4 peças atacando o seu rei. Então depois da defesa cavalo em D7, tem 2 peças do jogador de pretas caindo, e se você tomar qualquer uma das duas, você tá perdendo. Tomou o cavalo, tem dama em F6 preparando um cheque descoberto, e a realidade é que é impossível você sair desse cheque descoberto. Seu rei não tem nenhum movimento e não tem como cobrir de maneira alguma. Então o bispo vai sair com cheque e você vai levar cheque mate no próximo lance. Dá pra jogar peão toma peão, atacando a dama, então se você sai com cheque, né, você vai perder a dama, porque é a dama que tá dando cheque. Mas depois do dama em F4 não tem mais o que fazer. Muita gente tenta bispo em B5, na mesma ideia, né, de que depois que o bispo sair, a dama toma a dama que tá dando cheque, mas bispo em D4, rei em E1 e dama em F2, checkmate é uma das sequências possíveis, certo? Outra ideia aqui é que se você, ao invés de tomar o cavalo que tá caindo, tomar o bispo que tá caindo, novamente a dama vai se envolver com muita força, dama em H4, G3, dama em F6, rei em E1, e essa é uma posição com muito material em cima do rei exposto. Então a maneira mais precisa de jogar seria dama em F5, ameaçando o cavalo em C2 um cheque e ganha a torre no canto, e ameaçando também, por exemplo, dama em E4 e dama em E2 checkmate. Então, posição tremendamente perdida para o jogador de brancas. Acontece que na partida não foi cavalo em D7 que foi jogado, o lance defensivo correto, foi bispo em D7, esse lance perde! Por que que esse lance perde, meu Deus? Esse lance perde porque não tem dama em F6, né? Que era o recurso que fazia tudo dar certo pro ataque do jogador de preta, certo? Não tendo dama em F6, você não tem ataque, certo? Somente se brancas encontrarem o lance correto. Dama em A3, ofertando uma troca de damas, só que numa circunstância que você leva o cavalo em C2,
dama toma, rei toma, né? Rei toma F2, cavalo toma torre e o jogador de brancas, na verdade, tem mais material no final da sequência, mesmo que caia o cavalo aqui no fim. E o cavalo vai cair, você pode ter certeza. Agora, qual que é a questão? A questão é que quando foi jogado bispo em D7, o jogador de brancas achou que dava na mesma trocar damas em A3 e trocar damas em B4. Então ele jogou dama em B4, certo? Faz exatamente a mesma ideia. Dama toma dama, peão toma, e a gente vai jogar, por exemplo, cavalo em C2. Tá tudo certo, a gente vai ganhar sendo jogador de brancas, porque apesar da gente perder a torre, a gente tem mais material, certo? Errado. O jogador de pretas viu essa como uma oportunidade de manter o seu forte cavalo na casa de D4 e ao invés disso jogar para atacar o rei do jogador de brancas. Então ele joga bispo em H4. O bispo estava caindo na casa de F2. Vamos salvá-lo. E as brancas jogam cavalo em C3 e agora cavalo em C2 não mais ganha uma torre limpa porque a torre tem a casa de B1. Então vem rei em E7 ameaçando ganhar o cavalo e G3 por parte do jogador de brancas, gerando uma casinha para o rei fora da coluna F e ameaçando o bispo. Então, bispo em H3, aproveitando, né, que nessa posição as casas claras ao redor do rei foram enfraquecidas e as brancas cometem o maior erro dessa partida ao jogar rei em G1, que apesar de parecer um lance totalmente tranquilo, leva a checkmate forçado em 8 lances a partir dessa posição. Sem dama, somente as peças menores. Mate em 8 e é imparável, porque vem cavalo em G4 por parte das pretas. Primeiro lance dessa sequência, cortando a casa de F2. Então, ó, o bispo corta a casa de G1 e a casa de F1. O cavalo corta a casa de F2. Você pode capturar o bispo, você pode tentar fazer o que for. Cavalo em F3 aqui é checkmate. Não em E2, né? Em F3, porque em E2 está coberto. Então, cavalo em F3 é a primeira ameaça de checkmate. Vem então, bispo em E2, lidando com cavalo em F3, ameaça de mate. Cavalo toma bispo, porque esse cavalo é muito importante para o mate, ele precisa cortar essa casa. Cavalo toma e torre em F8, ameaçando torre em F1, checkmate. Nessa posição, praticamente impossível de parar o torre em F1, checkmate. Mas as brancas tentam. Cavalo em F4 é uma boa tentativa. É uma excelente tentativa, né? Se você toma o cavalo que foi sacrificado de peão, beleza, você ainda não tá parando o checkmate. Mas de maneira mais bela ainda, o jogador de pretas toma de torre. E aqui é impossível parar o checkmate, depois desse belo sacrifício. Olha que checkmate esteticamente agradável, cara. É o par de bispos e o cavalo trabalhando junto. Se você toma a torre sacrificada, bispo em F2 é checkmate. Se você não toma a torre sacrificada, torre em F1 é checkmate. Então, nossa, é uma posição muito linda, é uma partida muito linda, galera. Se isso não valeu o seu like, eu não sei o que valeu. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com os cachorros latindo que vão parar logo logo porque o vídeo tá acabando. Um abraço e até a próxima.